Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite de 13 de abril de 2025 ficará marcada na memória dos palmeirenses, e não apenas pelo resultado da partida. O que se viu após o apito final foi algo que extrapolou o gramado e mergulhou nos bastidores do clube. Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, conhecido por seu temperamento firme e declarações fortes, deixou o ambiente em estado de choque ao disparar, diante da comissão técnica e alguns jogadores: "Não joga mais comigo." A frase ecoou pelos corredores e imediatamente se tornou o centro de todas as atenções. Tudo começou ainda no campo, quando câmeras flagraram uma discussão ríspida entre Abel e um jogador ainda não identificado oficialmente, mas que, segundo fontes internas, teria desobedecido uma instrução clara dada antes do jogo. O técnico, visivelmente exaltado, mal cumprimentou os atletas após o apito final. Seu semblante já indicava que algo estava por explodir. Nos vestiários, o clima era de tensão. O treinador português entrou de forma incisiva, e diante de todos, fez a afirmação que gelou o ambiente. "Não joga mais comigo", disse em alto e bom som, referindo-se ao atleta que, segundo ele, havia quebrado a confiança da equipe. A reação foi imediata, jogadores calados, membros da comissão perplexos e uma atmosfera pesada tomou conta do vestiário. Para muitos, foi mais do que uma repreensão. Foi um aviso. Abel Ferreira não costuma medir palavras, mas dessa vez, foi além. A contundência de sua fala indicava uma ruptura irreversível, um corte profundo em sua relação com aquele jogador. E quando o assunto chegou à imprensa, os rumores tomaram forma, gerando um frenesi entre torcedores e jornalistas. Desde sua chegada ao Palmeiras, Abel construiu uma reputação de comando forte. Levou o clube a títulos históricos, revolucionou o elenco e sempre demonstrou pulso firme. Mas também colecionou episódios de tensão. A frase da noite de sábado, no entanto, talvez seja seu momento mais explosivo até aqui. Não pela intensidade em si, mas pelas possíveis consequências dentro do elenco. Internamente, a diretoria do Palmeiras procura manter a serenidade. A postura oficial é de que o caso será tratado com discrição. Mas nos bastidores, já se cogita que a decisão de afastamento do jogador poderá ser efetivada em breve. Alguns conselheiros avaliam que o treinador pode ter ido longe demais. Outros, no entanto, defendem que esse tipo de atitude reforça a autoridade de Abel diante de um elenco por vezes pressionado e vaidoso. O elenco, por sua vez, vive um momento delicado. As lideranças do grupo tentam apaziguar os ânimos, mas há quem se sinta incomodado com o grau de exposição. Alguns jogadores estariam se questionando se não seriam os próximos alvos de um desabafo público do técnico. Isso pode gerar um efeito colateral indesejado, o enfraquecimento do vestiário e o surgimento de divisões silenciosas. Abel, porém, segue firme em sua postura. Durante a coletiva pós-jogo, evitou dar nomes, mas suas palavras deixaram claro que há uma linha que não pode ser cruzada. "No meu time, quem não respeita a estratégia, não respeita o grupo", disse. Uma mensagem direta, que pode ser lida como um recado não apenas para o jogador em questão, mas para todos. O torcedor palmeirense, como era de se esperar, está dividido. Parte apoia incondicionalmente o treinador e vê nele um símbolo de profissionalismo e disciplina. Outra parte teme que o excesso de rigidez possa afastar talentos e desestabilizar o grupo em um momento crucial da temporada. O Brasileirão está só começando, mas cada ponto pode ser determinante na luta pelo título. A imprensa esportiva mergulhou no caso com apetite. Programas esportivos, redes sociais e portais de notícia exploram cada detalhe. Especialistas divergem, alguns apontam que Abel está certo ao manter a hierarquia e cobrar comprometimento. Outros defendem que faltou inteligência emocional, e que um técnico precisa conter impulsos, especialmente no calor do pós-jogo. Não é a primeira vez que o técnico do Palmeiras se envolve em uma polêmica. Sua trajetória no clube é marcada por conquistas, mas também por episódios de embates verbais, reclamações públicas e confrontos com árbitros e jornalistas.
Essa mistura de intensidade e competência faz parte do seu DNA, mas também o coloca constantemente sob os holofotes. O elenco agora terá dias decisivos. Abel terá que administrar não apenas o rendimento tático da equipe, mas também a instabilidade emocional causada por sua declaração. Saberá ele reconstruir a confiança do grupo? Ou essa ruptura sinaliza uma nova fase, mais dura e seletiva, na condução do vestiário alviverde? Fontes próximas ao clube indicam que a diretoria não pretende interferir. A confiança em Abel ainda é absoluta. Mas a recomendação é clara: cautela na comunicação. Afinal, um time que sonha com o título não pode perder o equilíbrio por conta de egos feridos ou desentendimentos internos. Enquanto isso, o jogador envolvido segue treinando em separado, longe dos holofotes e das rodas de conversa. Seu futuro é incerto, mas o estrago já foi feito. O grupo sabe que as palavras de Abel, quando ditas com tanta veemência, raramente são desfeitas. Esse episódio levanta uma questão fundamental: até que ponto a disciplina deve ser imposta em público? E como equilibrar autoridade e empatia num ambiente de alta pressão como o futebol brasileiro? São perguntas que ecoam além do Allianz Parque e que vão permear as próximas semanas da temporada. Abel Ferreira escreveu mais um capítulo em sua intensa jornada no futebol brasileiro. Um capítulo que mistura liderança, conflito, emoção e poder. Um capítulo que, sem dúvida, será lembrado e debatido por muito tempo. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! A frase de Abel Ferreira, "não joga mais comigo", não apenas sacudiu os bastidores do Palmeiras, como também desencadeou uma série de reações dentro e fora do clube. A declaração, feita com frieza e convicção, parece ter sido cuidadosamente calculada, como uma jogada estratégica para reafirmar o controle sobre o vestiário. Abel sabe que está no comando de um grupo repleto de estrelas e que, em momentos cruciais, é preciso deixar claro quem dita as regras. Nos corredores do Allianz Parque, a repercussão foi imediata. Funcionários e membros da comissão comentavam entre si, de forma discreta, o impacto da frase no psicológico do elenco. Alguns acreditam que o treinador quis cortar o mal pela raiz antes que atitudes individuais contaminassem o coletivo. Outros, porém, veem com preocupação o estilo cada vez mais explosivo do comandante. A diretoria, que tem em Abel um verdadeiro pilar da era vitoriosa recente do clube, mantém-se em silêncio público, mas nos bastidores, há conversas sobre como gerenciar o episódio sem afetar a imagem institucional do Palmeiras. Afinal, a projeção do clube vai além das 4 linhas, e esse tipo de episódio pode reverberar de forma negativa entre patrocinadores e parceiros. O comportamento de Abel também está sendo avaliado por ex-jogadores e comentaristas. Muitos lembraram de episódios semelhantes em que técnicos renomados optaram por afastar atletas por motivos disciplinares. A diferença, no entanto, está na forma. Enquanto alguns resolvem entre 4 paredes, o treinador palmeirense expôs o conflito, mesmo sem revelar nomes, ao público. A tensão gerada pela frase se reflete até mesmo na preparação para os próximos jogos. A imprensa agora volta suas atenções para os treinos, tentando identificar qual jogador pode ter sido o alvo da declaração. O mistério só aumenta a curiosidade da torcida e alimenta teorias nas redes sociais, que fervilham com especulações. Há também quem enxergue um movimento estratégico de Abel para motivar o elenco. Uma espécie de choque de ordem que visa resgatar a intensidade e o foco dos jogadores logo no início do campeonato. O treinador entende que o Brasileirão é uma maratona, e que qualquer sinal de acomodação deve ser eliminado com pulso firme. Jogadores mais experientes, como os capitães do time, estariam agindo como mediadores. Tentam acalmar os ânimos, reorganizar a confiança interna e evitar que o episódio abale a união do grupo. Há uma percepção clara: se a tensão permanecer nos bastidores, pode comprometer o desempenho da equipe dentro de campo. O jogador envolvido, por sua vez, ainda não se pronunciou. Fontes próximas indicam que ele ficou abalado com a declaração e teme que sua trajetória no clube esteja próxima do fim. Há até quem aposte em uma possível transferência já na próxima janela,
como forma de encerrar o ciclo de forma discreta e sem prolongar o desgaste. Abel, no entanto, não parece disposto a voltar atrás. Pessoas próximas ao técnico garantem que sua decisão foi tomada com base em princípios que ele considera inegociáveis: comprometimento tático, disciplina e respeito à hierarquia. Para ele, não se trata de vaidade, mas de coerência com o modelo de trabalho que construiu desde que chegou ao Brasil. Assim, o Palmeiras entra numa fase em que os resultados dentro de campo precisarão andar lado a lado com a habilidade de gerir conflitos. A liderança de Abel, firme como sempre, será testada mais uma vez, e o desfecho desse episódio poderá definir não apenas o futuro do jogador em questão, mas também a própria estabilidade de um grupo que, até então, parecia inabalável. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.